ser obrigados para você fazer, para estar ligado ao que está acontecendo, porque é lá que está a produção, né? E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série especial aqui no Canivete Cast, em que a gente vai preparar o profissional para atuar na pecuária do futuro. E nesse episódio aqui, que nós estamos começando a segunda temporada dessa série, a gente vai falar sobre a atuação dos consultores que trabalham, né, nessa área de manejo, de pastagem e tudo mais. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com o Rodrigo Paniagua, que é engenheiro agrônomo pela Exalc e é diretor da Boviplan Consultoria e membro da Associação de Profissionais de Pecuária Sustentável. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao Canivete Cast. Poxa, Paulo, eu que agradeço aí o convite, e nada mais agradável que fazer aquilo que a gente mais gosta, né? É isso aí, cara. Já são mais de 20 anos fazendo esse negócio aí, né, meu? É, rapaz, eu tô nessa faz tempo. Tô fazendo o que eu queria, viu, Paulo? Quando eu entrei na Exalc, era esse meu objetivo. Né? É mesmo? Você sempre quis trabalhar com isso? Sempre quis trabalhar com consultoria. Eu estava fazendo da minha família quando era criança, né? As férias todas era montando um cavalo, mexendo com gado, pasto, e eu tinha esse sonho de trabalhar com isso, né? E fui para a Exalc com esse objetivo, porque eu descobri que lá na Exalc, né, tinha esse foco em bovinocultura, em pastagem. O departamento de zootecnia da Exalc é famosíssimo pela atuação na área de zootecnia, né? Pioneiro em diversas tecnologias, né? E quando eu estava na Exalc, eu ouvi falar da Boviplan, né? A Boviplan é de 83, está completando 40 anos. Sim. E eu falei, nossa, um dia eu vou fazer estágio nessa empresa aí. E hoje eu sou um dos donos da empresa. Então eu entrei como estagiário, né? E hoje eu sou um dos donos da Boviplan e eu estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo. Ah, cara, que legal. E é bacana, assim, eu quando entrei na Exalc, eu não tinha dimensão da Exalc, não sei se eu já comentei isso com você, mas assim, eu fui saber da dimensão da Exalc lá dentro, e eu sempre quis mexer com pecuária e tal, e aí foi quando eu entrei no CPZ e entendi o que era o departamento, né? E é interessante esse ponto que você trouxe das tecnologias, né, cara? Porque, assim, ali tem muita tecnologia que hoje é amplamente utilizada no Brasil inteiro e que, linha geral, foi meio que introduzida ali, estudada ali, né? O manejo intensivo de pastagem, a adubação de pastagem, então começou ali, né? Sim. E eu me lembro que lá em 91, quando eu entrei na Exalc, né, quando a gente começava a falar em adubação de pastagem, quase voava a cadeira, né? O pessoal ficava bravo. E hoje é uma ferramenta fundamental para quem quer intensificar a pecuária, né? Manejar pastagem de forma intensiva é fundamental. Verdade. Você quer aumentar a rentabilidade do seu negócio, tem que otimizar esse uso da pastagem e o manejo rotacionado, ou diferentes manejos intensivos, né, que envolvem a pastagem, integração lavoura-pecuária, ou até você adicionar suplementação para você melhorar a capacidade de suporte e ganho de peso do gado. Então, hoje existe um leque muito grande, né? E intensificar a pastagem é a melhor oportunidade, né, para o pecuarista brasileiro. Sem dúvida, cara. E assim, você já contou um pouquinho aí, cara, mas conta um pouco da sua história aí pra gente entender um pouquinho mais do Rodrigo. Bom, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? E fui aqui no Mato Grosso do Sul. Eu tô falando com você hoje de Campo Grande também. Campo Grande. E aí eu fui para estudar fora, fui para Campinas, né? Fazer colegial, tentar entrar numa faculdade boa. E lá eu fiquei sabendo, conheci um ex-aluno, hoje ex-aluno, né? Na época ele estava cursando, e mostrou a grade curricular. Eu falei, rapaz, fala de confinamento, pastagem, manejo de pastagem, mas isso não é. Eu não sabia que, para mim, agrônomo mexia só com soja. Aí eu falei, então beleza, eu vou lá. Aí, rapaz, eu entrei lá, quando eu entrei, aquele monstro daquela universidade, aqueles prédios maravilhosos, né? Aquele pessoal, eu falei, rapaz, eu vou estudar aqui mesmo. E aí, eu fiz estágio o tempo todo de graduação, né? Fiz estágio com o Arthur Chinelato lá em Embrapa Gado de Leite, eu fiz estágio no CPZ não, no Departamento de Zootecnia com confinamento. E aí eu fui assim, só acertando. Falei, rapaz, o negócio é aqui mesmo, né? E aí conheci a Boviplan, fui lá pedir estágio, passei no processo de seleção, e aí eu fui rodar o Brasil aí com a Boviplan, né? Que a Boviplan hoje ela atende de norte a sul, né? Estamos em vários estados do país, Bahia, Pará, Rondônia, Paraná, né? Eu mesmo atendo no Paraná, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, e a gente roda bastante. E também tem uma atuação muito forte fora do país, né? Na Bolívia, então, há mais de 20 anos atendendo de forma continuada. Estamos com um trabalho bem bacana, interessante, com projetos bem pioneiros, né? Inclusive com desenvolvimento de pesquisa lá na Colômbia, com manejo de pastagens de umidícola em áreas encharcadas. Então a gente vai rodando o Brasilzão e vai ganhando muito conhecimento, né? Sim. E eu tive uma sorte muito grande, Paulo. É interessante comentar isso com vocês, com quem está interessado nessa vida de consultor, que não é fácil, né? Não existe consultor jovem, né? O consultor tem que ter vivência, tem que ter experiência, tem que ter história para contar. Porque o que diferencia o bom consultor do consultor mais ou menos não é o conhecimento técnico, é o que ele tem de vivência da aplicação do conhecimento técnico.
porque o que importa é a credibilidade, né? Então, se você é aquele consultor que realmente realizou algumas coisas, né? A empresa realizou, te dá credibilidade. Às vezes tem um cara com a mesma capacidade técnica que você, mas ele não tem um histórico, e aí o produtor fica inseguro em contratar aquele cara ou ouvir aquela pessoa, né? E, então, assim, eu comecei muito jovem, como outros técnicos da nossa empresa começaram jovens, porque tinha empresa para dar esse suporte. Então, a gente estava como júnior, né? Você entrava ali como um segundo, aos poucos você ganhando confiança do produtor, do gerente da fazenda, e aí você acabava assumindo aquele contrato, aquele projeto e ia adiante, né? Hoje a nossa equipe é toda a prata da casa, né? Todo mundo ali quase é ex-estagiário da empresa, né? Cara, tem-se muito essa questão, né, de às vezes você ter que trabalhar antes para se tornar um consultor. A gente até conversa muito sobre isso aqui, né? Mas essa questão que você falou da vivência é muito interessante, porque é isso que é o cartão de visitas, né, dessa pessoa. E se ele tá ali respaldado por alguém também que já tem muitos anos de estrada, isso ajuda muito na inserção desse profissional ali nas fazendas, né? E tem que ter vivência de qualidade, né, Paulo? Claro, porque só frequentar a fazenda para abrir porteira não quer dizer que você tem vivência, né? Eu tive uma outra grande oportunidade na minha vida, que assim, logo depois que eu me formei, tinha um cliente da Boviplan em Barra do Garça, Mato Grosso, que precisava de um técnico na equipe, né? E aí o pessoal falou, olha, tem essa oportunidade. Eu estava até numa multinacional, mexendo com milho transgênico e tal, não era bem a minha praia. Quer dizer, milho é agronomia, né? Mas eu queria mexer com pastagem, pecuária, não era o meu desejo, né? E aí eles me falaram, olha, tem essa oportunidade, fui lá. Cheguei lá, naquela época, anos 90, tinha super precoce, cruzamento industrial com ângulos, rotacionados intensivos, irrigação de pastagem, mexendo com inseminação artificial, tinha um módulo rotacionado com 4.000 cabeças, né, em 400 hectares de Mombaça. Então, assim, tinha muita coisa nova e tecnologias de ponta da época, né? Infelizmente, para muitos hoje ainda são tecnologias de ponta, né? Porque não chegaram nem lá perto, né? Já mexia com proteinados naquela época também. Então, eu tive uma oportunidade de vivenciar uma nova faculdade, né? Eu tive praticamente um ano ali de uma nova faculdade. E aí, logo depois, me chamaram para trabalhar na Boviplan, voltaram, né, para a empresa, saí de lá estagiário e voltei como técnico, né? E aí eu comecei a atender clientes aqui mais próximos de Piracicaba, que é a sede da empresa, e depois fomos expandindo para o Mato Grosso do Sul e subindo o Cerrado aí, e depois o nortão do país. Queria aproveitar um pouco dessa sua experiência, né? Que você, como você comentou, já trabalha com a parte de consultoria voltado para intensificação agropecuária já, muitos anos. A Boviplan mesmo completa 40 anos esse ano, né? E vocês atendem diversos perfis de produtores diferentes. Imagino que cada fazenda deve ser um universo em particular ali, né? Mas eu queria entender do ponto de vista técnico, como que é o trabalho que vocês desenvolvem nas diferentes fazendas, nas diferentes regiões, cara? Como que é o trabalho implantado ali? Olha, Paulo, justamente por essa diversidade de tipos de clientes, né? Nós temos desde clientes corporativos, grandes empresas, até investidores de fora do país, e aquele pequeno produtor, até aquele que trabalha dentro da fazenda, né? Então, por essa diversidade de opções, de alternativas, diferentes locais, né? A gente foi criando uma forma própria de atender o cliente, né? E o que para nós é mais importante é entender o cliente. O cliente é mais importante que a fazenda, porque todo o sucesso do negócio depende do cliente, o gestor do negócio. Então, o nosso diagnóstico mais importante, aquele que a gente mais se esmera, é entender como é que é o cliente, qual é que é a cabeça dele, né? Qual é a aversão a risco que ele tem, qual é a capacidade operacional, qual a capacidade gerencial que ele tem, qual o tempo de dedicação que ele tem. E quando eu falo o cliente, pode ser uma única pessoa, pode ser uma equipe, né? Nós já tivemos que trabalhar com equipes de 15 gerentes, por exemplo, né? Então, assim, era muita gente, você tem que entender o todo, né? Então, quando eu falo o cliente, estou me remetendo ao tipo de equipe daquele momento. E é muito diferente um cliente corporativo de um cliente aquele, por exemplo, que eu acabei de citar, um cara que mora na fazenda, né? Ele tem dificuldades, habilidades e limitações próprias. Às vezes até o tamanho de equipe é pequena para tocar o negócio. Então, a partir do momento que a gente entende esse cliente, aí sim a gente começa a entender como é que a gente pode agregar tecnologia ou mudar sistema, seja sistema de gestão ou sistema ligado à tecnologia de produção, para que ele possa alcançar maior rentabilidade. E uma coisa que é muito forte na nossa empresa, a Boviplan, é que desde a década de 80 a gente trabalha com essa parte de gestão. Então, apesar de a gente ser técnico, mexer com nutrição, formular dieta para confinamento, mexer com instalações, plantas, fazer layout de desenvolvimento de instalações, manejo de pastagem, adubação, integração agropecuária, mexer com a integração também, é impossível você dissociar a questão do plano orçamentário, né? Para onde que vai esse projeto? Então, a gente sempre desenvolveu um estudo de habilidade técnica econômica, ou seja, você está aqui, para onde você pode ir? Você pode ir para cá e para lá. E aqui você tem diferentes riscos, oportunidades, taxas internas de retorno, valor presente líquido, lucro por hectare. A gente ajuda esse produtor a encontrar
daqueles cenários possíveis para a fazenda dele, o perfil que ele tem, aquele que vai se encaixar melhor no coração e no bolso dele. E aí sim a gente passa a implantar. E aí que a gente entra na pegada da parte mais de tecnologia, que é aplicar aquelas tecnologias que nós colocamos nas simulações econômicas para ele. Então, assim, quando a gente fala em intensificação, não tem como você intensificar a produção sem intensificar a gestão. Eu costumo dizer o seguinte, quando você está saindo da fazenda, né, e você está conversando com alguém, você olha para o lado, você está dirigindo na fazenda, você conversa, discute futebol, discute o ganho, a morte da bezerra, né? Aí você pega uma estrada vicinal, você começa a andar mais rápido, aí você começa a olhar menos para essa pessoa. Depois você pega o asfalto, aí você anda muito ligeiro, né? Você quer chegar logo em casa, aí você praticamente não olha para a pessoa, mas continua conversando. Essa é a intensificação, é mais foco, né? Então não adianta você intensificar sem foco. E esse é um risco grande, sabe, Paulo? Muita gente quer começar intensificando de cara, já quer botar um pivô lá para irrigar e tal, e a equipe não está preparada, aquela não é a tecnologia para aquele momento, aí eu gasto um dinheiro demais para conseguir um resultado pequeno frente ao potencial que a fazenda tem. Sim. Então, Paulo, eu posso dizer o seguinte, nosso maior desafio é conseguir rapidamente interpretar qual é o gestor. Como é que a equipe dele é capaz de fazer para, então, a gente entender que tecnologias pode agregar no processo. Sim. Então, o fator primordial de sucesso no negócio de intensificação são as pessoas. Gente. Legal. Cara, e é interessante você falar isso, né? Porque, assim, esse processo de conhecer os gestores, as pessoas que estão ali, demanda tempo, né, cara? Porque, assim, não é um negócio trivial. Existem livros e livros aí tentando decifrar o perfil da pessoa que tá do outro lado, né? A gente estuda isso e tal, mas eu imagino que você deve demandar um tempo absurdo aí de vocês também, até ter com clareza o perfil daquele cliente para daí, então, começar um trabalho, né? Bom, a gente treinou isso na República, né? Na hora de selecionar quem vai morar com a gente, né? Então a gente começou cedo, né? Depois começa treinando também, selecionando os estagiários, né? E vivenciando com os clientes, mas você tem razão, não é simples, né? Inclusive lá entre nós, a premissa é a mesma, mas a forma de interpretar, conhecer as pessoas é diferente. E é por isso que a gente fala, a chegada é ouvir 80, fala 20. 80% do seu tempo você tem que ouvir, então você tem que especular, conversar. Se eu tiver a oportunidade de encontrar uma pessoa que está disposta a falar, porque tem clientes que não gostam de falar também, né? Sim. Aliás, tem cliente que fala assim, não, eu quero que ele quer que se fale, você descarrega um caminhão de informação. De tecnologia de uma vez, né? E aí você fala, cara, eu preciso entender você primeiro. Então, o andar, caminhar, a gente exige, né? Olha, a primeira ida, a segunda, a terceira, o começo do trabalho, eu quero você junto comigo, eu quero entender como você pensa, como a sua equipe pensa, e aí ouvir as pessoas de forma separado, né? Porque às vezes a visão que o gerente tem é diferente da do dono, para o mesmo item, para o mesmo detalhe, né? E aí você conversando com as pessoas, conversando com os funcionários. Então, assim, essas idas que a gente vai na fazenda, a gente normalmente já tem nossas visitas mensais, variando de 1, 2 ou até 3 diárias, depende do tamanho da propriedade, né? A gente tem que ficar mais tempo nessa visita. Sim, e a gente fala com todo mundo, porque é ligando os pontos que a gente consegue entender realmente aquilo que está por trás, às vezes, da cortina ou debaixo do tapete, né? Mas toma tempo, sim. Mas é a parte mais importante, né? Esse diagnóstico inicial é fundamental. E aí vai da habilidade de cada um de poder puxar, aprender ou ter a habilidade de puxar a língua, né? Sim, e tem essa questão de ser um negócio muito customizado também, né? Porque assim, a partir daquilo ali você vai tirar um negócio e aí vai montar um projeto e cada fazenda é uma fazenda, então acaba sendo um negócio bastante customizado e óbvio, né, cara? Customização leva tempo, né? Paulo, você já fez o diagnóstico, né? A gente trabalha assim, né? E isso é um pouco complicado, isso atrapalha um pouco a escalabilidade do nosso trabalho. Tem um atendimento muito pessoal, né? E a gente não trabalha com pacote tecnológico. Olha, só pastagem irrigada, ou só proteinado, ou confinamento, ou gado branco. A gente entende qual é a habilidade do cliente, que cabe na fazenda dele, e aí, para ele, a gente desenvolve o modelo. Inclusive, os métodos de controle. Na questão de gestão, não adianta chegar com meter um software, ou então meter uma planilha, não sei o quê. Tem alguém que é capaz de mexer? É claro que o software é muito melhor, né? É claro que você tira muito mais dados, você gera muito mais informações, mas a gente tem que saber assim, o que encaixa em cada um, né? A gente trabalha muito com qualidade de processo também, sabe, Paulo? E aí, para cada tipo de equipe, tamanho de equipe, você tem que exigir do cara uma qualidade de processo. Às vezes você exige do cara uma série de coleta de informação, de dados e informações, se você não consegue nem tabular esses dados depois ou trabalhar para gerar uma informação. Sim. Então, há uma preocupação muito grande do produtor com um produto, né? Com insumo, melhor dizendo. Então, assim, qual o melhor capim, o adubo, a cerca, não sei o quê. Uma série, ele sempre está focado em insumo. E ele não enxerga que, na maioria das vezes, as maiores oportunidades ou os maiores gargalos estão nos processos. Manejo de pastagem é um processo. Sim. Manejar pastagem é processo.
E é no processo que, às vezes, você não precisa agregar tanto, não sei, um investimento alto, né? Você melhorar a forma. Já aconteceu comigo no Pará, por exemplo, no sul do Pará, em 2007, mas eu cheguei numa propriedade, Paulo, e era uma propriedade de ciclo completo, uma propriedade grande, né? E eles tinham um problema da síndrome da morte do braquiarão, né? Sim, que é uma condição que a região do pessoal do centro do país e para o sul não conhece, né? Mas assim, há um acúmulo muito grande de água de chuva no solo, a falta de oxigenação para as raízes, e aí a planta fica depauperada e um fungo já está ali e começa a prejudicar essa planta. É o que acontece, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, quando tem aquelas quedas de temperatura ali entre maio e junho, né, que logo tem uma desmama assim, aí cai 10 graus numa noite com chuva, os animais adoecem e chegam a morrer, 300, 400 cabeças, porque por conta de um patógeno que está ali, mas não está incomodando ele, não quer temperatura, ele está depauperado, ele acaba sofrendo isso aí. E aí, com essa questão da morte da braquiária que tinha nessa fazenda, que também tem a cigarrinha nessa história, né? No norte do país, para quem sabe, cigarrinha lá o bicho pega, né? E aí a gente chegou lá e falou, olha, como é que a gente vai fazer? Ele falou, eu tenho 1 zilhão de cega para arrumar, a fazenda está caindo. Você quer que eu ponha mais cega para dividir? Eu tenho que pôr dinheiro para arrumar as cegas que estão aí. Eu tenho morte da braquiária, como é que eu faço? Aí eu falei, bom, vamos fazer um negócio para esse cara. Qual que é a ideia que a gente fez lá? Para o rebanho de cria, né, aqui trabalhava mais com midícolas e braquiarão, e até tinha um pouco de MG5, né, na época. A gente falou, olha, aqui onde está morrendo o braquiarão, a gente vai trabalhar com um rotacionado, um período de descanso maior do que o recomendado, que é para a gente privilegiar a planta. E aí vamos juntar os lotes e vamos usar as divisões que você já existe. Então, você trabalhar com lotes grandes. Como eu comentei com você mais cedo, já tinha acostumado a trabalhar com lotes muito grandes. Não é uma recomendação, tá? Foi por necessidade que a gente fez aquilo. E aí a gente começou ao fazer o que o pessoal na academia falou, pô, mas isso está errado, né? Você não está aumentando a eficiência da pastagem. Mas eu não tinha como melhorar o manejo da pastagem se não fosse naquele modelo de rotação com as cegas existentes. E por conta dessa morte que estava acontecendo, estava num nível em que não valia, estava num ponto que não compensava ir lá e reformar o pasto, dava para usar muita coisa, não podia abandonar, e começamos a rodar para segurar essa pastagem. E aí, nas áreas que tinham pânicos, né, e eu tinha lá uma quantidade muito grande de novilhas, né, a gente falou, bom, agora as novilhas eu preciso rodar lá. E aí, as novilhas estavam muito leves, elas não iam chegar em ponto de monta se a gente não melhorasse a condição. E aí a questão econômica pesava, como é que podia chegar com proteinado para resolver a questão de forma muito simples e fácil, que a gente faz muito, né? Proteinado de baixo consumo, 1 ou 2 gramas. Né? Porque, bom, vamos rodar mais rápido que o normal. Eram áreas novas, então uma pastagem assim, até eram áreas corrigidas, né? Então a gente podia fazer isso. Então, momentaneamente, a gente usou aquela estratégia, para depois a gente readequando a fazenda. E foi um sucesso, a gente aumentou em quase 22% a lotação da fazenda, né, em pouquíssimo tempo, porque faltava realmente ter processo. Então, precisou sair com 5 km de cerca, toneladas de adubo. Né? É lógico que esse manejo rotacionado com uma fertilidade que não estava 100% adequada cobra uma conta lá na frente, mas a gente se preparou, organizou, levantou capital para então a gente poder depois vamos assim, fazer novos investimentos. Então, assim, cada caso é um caso e a gente precisa entender o que o cara tem no bolso ali, o que ele é capaz de fazer, né? E aí a gente fez uma coisa que na época era bem diferente do que a gente costumava fazer porque foi necessário. Sim, e felizmente deu certo. Muito louco isso, né? Porque esse é um exemplo claro do quanto que você precisa empenhar esforço ali para resolver um problema específico de um cliente, né, cara? E eu queria que você mostrasse um pouquinho pra gente também um outro lado da moeda aí, né? Que é a rotina de vocês, cara. Porque assim, vocês rodam o Brasil inteiro. Você mesmo atende fazendo no Paraná, no Tocantins, tava falando do Pará e agora, né? Como que é a rotina, cara? Quais são os desafios que vocês têm aí como consultores também nas fazendas? Lá na Buriplan a gente procura, vamos dizer assim, de certa forma, direcionar o cliente, porque a gente para não gastar tanto tempo a gente na estrada viajando, e também para atender clientes próximos, para diminuir custos, né? Um custo importante, né, é a despesa de viagem, né? Sim. Então, eu não ganho nada, não tenho uma agência de turismo, né? Eu não ganho nada com a passagem, né? Ele também não ganha nada. Então, a gente acaba procurando fazer esse tipo de aproximar. Mas, em muitos casos, acontece, a pessoa quer aquele consultor, e aí a gente faz, como eu te falei, é customizado mesmo, né? Que a gente faz o atendimento. Então, a gente passa muito tempo na estrada, né? Então, e depois da pandemia, aí, piorou demais a questão dos voos. Para quem faz um trabalho que a gente que visita diferentes estados, né? A gente perde muito tempo na estrada. E essa é uma outra dificuldade que a gente tem para escalar, também atender mais clientes, né? Então, muitas vezes a gente faz, alguns clientes a gente faz assim, vai a cada 2 meses, fica mais tempo, né, para ter esse custo para ele, mas assim, é importante que
a gente esteja próximo, sabe, Paula? O ir todo mês, tem gente muito íntimo do que está acontecendo na fazenda, os problemas indiretos que causam problemas no que é importante, né? A gente consegue entender as pastagens, então entender a equipe e principalmente cada vez que a gente vai lá, a gente fica treinando, o tempo todo é praticamente treinamento para a equipe que vai trabalhar com o manejo da pastagem, sabe? Sim, então isso é importante, porque muitas fazendas não cabe você contratar um cara só para ficar de olho em manejo de pastagem, porque a fazenda é pequena, a equipe não cabe, aí a pessoa que está lá, que vai manejar, não tem uma habilidade, vai ter que cuidar tanto de outros assuntos ligados à comercialização de gado e tal, como manejo de pastagem, então o cara tem uma vida complexa também, né? O gestor ou o próprio proprietário. Fazendas maiores, a gente insiste muito, contrate um técnico, bota a pessoa aqui, porque qualquer poucas gramas que você melhorar o desempenho, esse cara está pago. Né? E outra coisa, pastagens bem manejadas, especialmente manejo rotacionado, o uso racional da pastagem, você preserva a pastagem, você aumenta a vida útil dela, você tira o custo da reforma. A gente fala, olha, você pensa bem, o tempo que o pasto fica descansando aqui, e aí você somar a toda rodada, quantos dias descansa, tem pasto que descansa mais de 300 dias por ano. Fica sem gado, gente. Então aumenta a competitividade do pasto em relação a plantas invasoras, né? E aí esse estar lá é complicado para nós com frequência por conta dessa questão do deslocamento, o tempo, né? Sim, cara. O mais bacana é que assim, a gente tem que estar lá sujando a botina com a turma e tem que estar de olho nas contas também. Então a gente fica, vamos dizer assim, muito a parte técnica, mas a parte técnica de produção, mas muito a parte de gestão. Sim. Alguns casos a gente consegue melhorar isso porque a gente começa a frequentar a fazenda e começa a conhecer a fazenda. E conhecer bem as pessoas. Então, vou colocar, isso aqui não está muito bom, sei que ele está exagerando ou não, né? E aí, agora com o WhatsApp, tem foto, tem vídeo, então assim, melhora muito. A gente consegue até, alguns cases eu consigo já, vamos dizer assim, não ir com tanta frequência e consigo atender à distância. A gente tem um software de gestão, a gente foi obrigado a desenvolver um software de gestão para fazenda, né? É um ERP Web Service, e ele tem uma das funcionalidades dele é esse manejo do rebanho, né? E, por exemplo, tem uma funcionalidade muito bacana que a gente consegue registrar 100% das movimentações de gado. Então, se morreu um animal, se mudou 20 cabeças para cá, entrou 2 para lá, tem tudo registrado e fica diário. Então, se o cara me ligar hoje, olha, eu estou com um problema assim, eu acho que o pasto lá não está aguentando, como você falou, já está na hora. Que gado que eu posso pular? Eu posso juntar um lote ali ou não? Aí eu já abro o computador e vejo todo o histórico ali que está. Eu filtro quais são os lotes que eu posso juntar, quais são os pastos que estão vazios, né? E aí começa a falar com ele rápido. Porque antigamente, Paulo, a gente tinha que... eu vou ter que ir aí para ver, cara. Poxa, e aí é complicado, sabe? Sim. E quando a gente não está muito próximo, projetos no começo, né? É um pouco arriscado você se lançar a fazer uma sugestão sem conhecer direito a fazenda, né? Sim. Então, essa é uma das nossas grandes dificuldades, é essa agilidade em conhecer o todo e estar com todas as informações na mão. Porque eu falei para você que são gente, né? É o dono da fazenda que decide qual é o nível de controle que ele tem. E fazendas que não tem controle, é comum. Paulo, é tão ruim assim o nível de dados que as fazendas coletam, que elas mantêm, que é normal. Estou falando que é normal chegar numa fazenda, inclusive fazendas de corporações, tá? Se chegar lá, o mapa não é a realidade. O mapa é aquilo que alguém no passado tinha projetado. Ele tem um mapa do que era projetado e que nunca foi feito. Então tem cercas novas, tem cercas que foram desmanchadas, aí você quer acertar o mais do cara, você tem que ir para o campo, rodar, às vezes tem que ir lá mandar um técnico nosso medir, ou pedir para ele contratar alguém para medir. Eu estou com um cliente no Mato Grosso, que nós estamos há meses tentando resolver o mapa, fazendo muito grande, claro, né? Estamos há meses tentando resolver o mapa, porque cada vez que vai fazer um levantamento lá, descobre-se uma coisa nova, agora o cara pegou quente lá, agora vamos ver se está tudo certinho, tem as medidas certas, né? A propriedade. Essa é uma das dificuldades que a gente tem, é a qualidade que a informação chega até nós. E aí a gente nos obriga a estar lá mais presente, para então a gente possa se sentir mais seguro e fazer as recomendações mais assertivas. Esse trade-off é muito complexo, né? Porque assim, ao mesmo tempo que você quer ajudar o seu cliente a ganhar mais, você também tem que cuidar das contas dentro de casa, né, cara? Até porque você ficar colocando gente na estrada aí toda hora e tal, de alguma maneira isso não vai ser saudável aí pro caixa, né? Então é complexo, é uma decisão que não é lá muito difícil, né? E a gente sabe que as distâncias são grandes. Você tá falando aí de uma fazenda no estado de Mato Grosso. É aéreo, é carro, tem o perigo também, né, cara? Pô, e aí? Hoje de madrugada, você pega aqui em Campo Grande, os voos estão horríveis, né? Tem que pegar um voo 2h30 da manhã, aí depois você vai chegar lá depois do meio-dia, aí tem que pegar mais 5 horas de estrada, você gasta um dia viajando, né? Mesmo viajando de avião, né? É isso aí, é verdade. A logística não tá muito legal, né? E o que nós mais temos de precioso é o nosso conhecimento. Sim. Mas eu preciso do tempo, né? E se eu gasto tempo na estrada, é muito infrutífero, realmente, para a gente melhorar nosso faturamento da empresa, né? Sanar e o caixa ficar bonitão, né?
É isso aí, né? Todo mundo precisa ganhar, né, cara? Isso. Você comentou ali atrás que, além do Brasil, vocês atendem outros países aqui da América do Sul, né? Quer dizer, o Brasil já é, né, um lugar, assim, enorme, cara. Pensando em América do Sul, sei lá, acho que Bolívia, Colômbia, acho que vocês também têm cliente, né, cara? Isso. Como que vocês se estruturaram ao longo do tempo para conseguir atender a todos, mas pensando naquela qualidade que você comentou, atender todo mundo com o mesmo nível de qualidade? Como eu falei, assim, a maior parte da nossa equipe é prato da casa. Então, a gente tem um trabalho de treinar estagiários aqui, né? A gente treinou muito estagiário. Tem estagiário nosso que é professor de universidade aí já. Né? Então, tanto tempo de famoso, inclusive. E aí a gente conta com essas pessoas e muitas vezes a gente deixa uma pessoa lá para fazer aquele dia, aquela melhoria na qualidade da coleta das informações para que a gente possa auxiliar o nosso cliente, né? Então, a gente faz muito treinamento. Nós temos cursos de gestão, cursos de formação e manejo de pastagem, que a gente abre para público geral, sempre para grupos pequenos de pessoas. Então, a gente está também bem dedicado, né? Então, essa massa de conhecimento de 40 anos, a gente descarrega nesse curso aí de 16 horas e muitas vezes a gente conta pessoas técnicos bons nesses cursos, porque vem muito consultor fazer treinamento com a gente também, né? E aí falou, opa, aqui tem um cara bacana que eu posso me auxiliar lá e fazer uma espécie de uma parceria e ele pode atender naquela região que a gente pode atender em conjunto e ajudar. Então, há um esforço muito grande nosso em capacitar as pessoas, inclusive de fazenda. Já teve cliente nosso que nos contratou só para treinar a equipe dele, né? E aí, esse treinamento do técnico, do vaqueiro, do capataz, a gente também envolve muito tempo nosso e a gente dedica muito a isso, porque quando eu vou embora da fazenda, é ele que está lá com a bronca do operacional, ele tem que estar sabendo disso daí, né? Então a gente sempre se apoia nas pessoas, na equipe técnica do cliente, ou técnicos, ou uma equipe nossa de estagiários, né, que é muito bem treinada para fazer isso, que a gente acaba facilitando esse nosso trabalho. E fora do país também, a gente na Bolívia, a gente teve muito tempo estagiários de lá, né, que falam a língua local e tudo mais, mas nós temos que ir lá, cara. As grandes decisões, sentar com o dono da fazenda e tomar as decisões, nós temos que ir lá. E tomar decisão estratégica sem conhecer a fazenda é um tiro no pé. Sim. E esse trabalho na Bolívia começou há muito tempo atrás, né, um cliente visitou um período muito importante de lá, um grande pecuarista veio conhecer alguns projetos aqui no Brasil, conheceu o projeto e falou, nossa, que projeto interessante, quero isso aqui. Aí o proprietário, que é nosso cliente, indicou a empresa, a gente foi para lá, começamos com esse cliente por um tempão, deu muito certo, porque ele foi feito na fazenda dele, né? Ele era um cara de referência, isso abriu o mercado, né? Então a gente ficou e nossos clientes na Bolívia são todos bolivianos, né? Não é brasileiro que está investindo lá. Na Colômbia, e no caso da Colômbia foi a mesma coisa, né? São colombianos, né? Nesse caso a gente entrou na Colômbia por conta do UFC, né? O Banco Mundial queria suportar um projeto muito grande na Colômbia, e aí nós fomos contratados para fazer toda a análise econômico-financeira do projeto lá na Colômbia, para que então o banco pudesse realmente financiar. É um projeto fabuloso, até o CIET está envolvido no processo de pesquisa com controle de crédito de carbono, o manejo da pastagem, né, que a gente está fazendo, está provado que é sequestrante, tem um balanço positivo, e aí isso abriu até margem para esse produtor ele pegar dinheiro mais barato fora do país para investir no negócio dele, está escalando muito, muito bem isso daí. Sim, e cara, uma coisa importante, Paulo, é assim, a gente gasta muito tempo na estrada, trabalhando, é claro que a gente vai, a cada novo desafio a gente aprende bastante, né? E a gente tem um trabalho bacana na empresa que a gente se encontra e dedica um tempo muito grande para trocar figurinha entre nós, né? A gente estimula o máximo isso daí. Então, o que o cliente vivencia no norte, outro vivencia aqui no sul, a gente compartilha. Então, às vezes, uma tecnologia a gente pode adaptar para outro local, né? E que não é aplicada naquela região, não deveria ser, ou em tese não é indicada, porque ninguém validou cientificamente. A gente vai ganhando esse conhecimento e vamos, assim, inovando a forma de conduzir por causa dessa troca intensa que a gente tem, né? Entre toda a nossa equipe de consultores aí. A Boipan já acumulou mais de 1.500 atendimentos aí na história dela. Então, tem bastante bagagem que ajuda a gente a se sentir mais seguro e a atender. Sim. Mas os nossos grandes desafios são gente e tempo. E aquela questão, né, de você respaldar ali também o profissional que está começando ali, que eu acho muito importante também, cara. Você falou uma coisa interessante lá atrás, que é essa questão de que, implantar qualquer sistema de produção intensivo, a gente, obviamente, tem que ter uma gestão intensiva, né? E, ao mesmo tempo, você comentou que vocês encontram muitos produtores que, cara, tem praticamente inexistente qualquer coleta de informação ali, né? É muito comum de encontrar isso aí.
Uma coisa que eu particularmente tenho visto ao longo dos anos, e acho que é consenso aí entre nós, né, do meio, que o caminho do produtor para permanência dele na atividade ou mesmo crescimento, né, dele na atividade tem muito a ver com a capacidade dele em produzir mais e também produzir de forma competitiva, porque afinal, né, no fim das contas, o que importa ali é a última linha, né? Os clientes que vocês atendem, né, chegaram a vocês porque viram e, né, esse exemplo que você deu aí da Bolívia é muito interessante, porque o cara viu e falou, pô, quero isso aqui lá em casa, né? Porque muitas vezes aquele negócio que você falou, a tecnologia tá disponível há décadas, né? Mas tem gente hoje que ainda é novidade. Você chega pro cara, é novidade, né, cara? E assim, tem uma infinidade de produtores que ainda não tem como acessar essas tecnologias, né? Ou pelo menos tem o desconhecimento delas, ou se tem o conhecimento, tem aquele preconceito em relação a elas, né? Quais são, na sua opinião, Rodrigo, os fatores que impedem você, por exemplo, de levar esse conhecimento, essa experiência aí de mais de 1.500 clientes atendidos, cara, para outros produtores que querem prosperar? Quais são os fatores que impedem vocês, como consultor, assim, de levar esse conhecimento para frente, cara? Paulo, assim, aquele cara, o produtor que nos procura, ele já está com a cabeça aberta. Né? Ele já quer. Ele já vem, assim, preparado. Então, assim, a venda está pronta, né? É só eu explicar como é para ele. Mas tem o perfil dele, né? Tem o jeito dele, a versão dele a risco. Já aconteceu de ter cliente que fiquei um tempão com ele falou, mas por que você me contratou? Né? Não era para isso? Por que você não está implantando? Né? E ele é inseguro, apesar de você mostrar, a gente faz muita conta, né? A gente tem, tudo nosso que a gente recomendação tem análise financeira, né? Olha, tá aqui, tá provando para você que a conta fecha. Eu estou inseguro, meu funcionário não vai dar certo. Eu falei, então troca o funcionário. Você está deixando de faturar, de aumentar, é a culpa do funcionário? Aí eu falei, a culpa não é do funcionário, é sua. É você que está escolhendo os caras errados para trabalhar no seu negócio. Então, assim, dá oportunidade para outra pessoa. Você está com esse cara aqui há tanto tempo tal, e você vê que ele não consegue se adaptar a essa nova realidade. E tem outras pessoas muito boas no mercado. Dá oportunidade para esse cara que é muito bom, que ele vai se satisfazer, ele vai ganhar dinheiro, e você também, né? Junta com pessoas que estão com o mesmo objetivo ou que estão disponíveis a fazer. Então, assim, apesar do proprietário sempre botar a culpa nos funcionários ou no gerente dele, assim, é ele que escolheu o gerente. Sim. Ele que decide se o gerente vai ter que mudar, ele que vai pressionar o gerente para se adequar. É ele que tem capacidade de falar assim, não, para aqui, vai lá estudar, vou te mandar para um curso, vou te mandar fazer um treinamento. Tem tanta gente dando treinamento de qualidade, coisa boa, na parte de gestão de fazenda, na parte de manejo de pastagem, né? Lá na escola mesmo, né, o centro de treinamento, né, a gente também faz para o Brasil afora um monte de curso, tem outras pessoas fazendo que são bons treinamentos. E a pessoa, não posso sair da fazenda, você está fazendo coisa no roda, então tá errado. Se o cara consegue ficar 2, 3, 4 dias fora da fazenda num ano para se capacitar para ser melhor para você, tá muito errado. Né? Você está perdendo dinheiro para caramba e assim, a gestão tem uma coisa errada porque o cara não poder sair de lá. Esse é um desafio, né? O cara, assim, o proprietário desapegar de alguns conceitos que ele tem na parte de gestão para capacitar a equipe dele. Né? Isso é fundamental. Ou até trocar, que não é legal. Raramente a gente chega no proprietário e fala, troca esse cara aqui. Isso é péssimo. Se o cara está lá, ele de alguma forma deve estar harmônico o ambiente, né? Porque você tem que entender, fazenda é uma comunidade, né? Não é igual na cidade. Você pode ser amigo do cara e ir embora. Se tem um cara que é inimigo seu andando na fazenda, é até risco, até coisa perigoso, né? Então tem uma harmonia ali, o cara está ali porque tem uma confiança, ele tem algum valor, né? Talvez ele não foi incentivado adequadamente para melhorar. E aí que a gente chega e fala, vamos melhorar esse cara, porque a gente precisa desse cara preparado, capacitado para que as tecnologias sejam implantadas. Né? A culpa nunca é do funcionário, a culpa é sua, porque é você que mantém um péssimo funcionário ou você que não quer capacitar o funcionário que está aqui na sua propriedade. Sim. E no ponto de vista do consultor, cara, o que deveria acontecer assim para vocês conseguirem ter mais clientes também, né? Porque uma coisa é você atender um profissional atender 20, outra coisa seria ele conseguir atender 50, né? Dentro daquele processo que a gente estava comentando ali atrás de escalar esse negócio, cara. Por que vocês acham que não dá para aumentar tanto assim? Tecnologia, cara. A gente precisa de tecnologia, né? Outras tecnologias, né? Para ajudar. Foi engraçado que na pergunta anterior você me lembrou de uma história bem bacana. E eu não falei porque eu não queria deixar de responder a sua pergunta, né? Mas agora eu não consigo me controlar. Você falou, tecnologia há décadas, né? Manejo rotacionado, cara, ele tem 70 anos que existe, né? Imagina, o primeiro livro publicado tem quase 70 anos. Então o cara desenvolveu, naquela época não era agora, você escreve que está publicado. Demorava anos para ser um livro, né? Tem 70 anos.
Nós temos um cliente, ele foi até a capa da DBO no ano passado, é uma capa assim, 30 anos de rotacionado, né? É um projeto que o Manfred, meu sócio, que desenvolveu há muito tempo atrás, ali em Piacatu, e se você tem uma ideia, até hoje está com Tobiatã e Colonião, o rotacionado, né? De forma eficiente, né? Passo realmente longevo e altamente produtivo. Aí, lá, a gente tinha, assim que implantou esses dois rotacionados, né? Estou falando desses mais antigos, né? Lá tem muito mais rotacionados. A gente fez um controle muito forte, assim, do que entrava e saía de peso de gado, o que gastou, quantas horas de máquina, quanta dedicação. Então, tinha um controle, uma gestão, já naquela época, né? Muito boa. O pessoal lá é muito competente, realmente. E aí, a gente tem um histórico desses dados. O que a gente faz quando a gente vai dar um curso de formação e manejo de pastagem? A gente vai lá para aquela localidade, coleta os dados de preço daquela região e eu insiro essa planilha. Aí eu apresento para o cara, olha, vamos fazer aqui quanto paga, quanto investe, reforma, constrói cerca, bebedouro, põe o gado, todas as despesas, sempre sem falar, tá, quanto é dando de lucro por hectare? Aí dá um valor absurdo, mesmo com os valores assim, não tão favoráveis como estão agora. Aí o cara fala, tá errado, tem que botar na conta o custo da compra do bezerro. Ainda puxa um valor muito alto. Aí fala, só que é o seguinte, ninguém vai adubar pasto para botar 6, 8 cabeças, 10 cabeças por hectare, para depois não ter o que fazer com ela na seca. Então, vai para a área de pastagem, vai para o confinamento. A maioria das pessoas fazem confinamento. Vamos botar um confinamento. Aí eu boto o custo do confinamento também, que tem uma margem muito apertada. Ainda assim, dá lucro alto. 2 mil, 3 mil, R$1.500, depende daquela região, por hectare de lucro no ano. Estou falando de lucro bruto, né? Claro. Aí o cara fica espantado. Nossa, mas pô, tudo isso aqui e tal. Eu falei, para aquela área que você adubou, mais a área de confinamento, mais a área de produção de silagem, você precisa juntar todas essas áreas, distribuir tudo isso aqui, o lucro é alto. Então é altamente competitivo com outras atividades agropecuárias que tem à sua disposição. Aí ele falou, mas espera um pouquinho, deixa eu te contar de onde que vem esses dados. Esses dados aqui são lá de 96, lá de 95, com a tecnologia de genética daquele ano. Naquela época não tinha proteinado, era salpureia, né? Equipamento de cerca elétrica que daquela época era uma coisa horrível, né? Tobiatã, Colonião, ninguém mais planta isso. Então, assim, tudo que você pode imaginar de tecnologia daquela época dá esse resultado. Imagina se a gente pensar em Nelore de hoje, um Tamani, por exemplo, né? Ou um Zuri, ou um Quênia, que é um espetáculo de um capim, né? Muito, muito mal usado, por sinal. O pessoal dá muita atenção para o Tamani porque ele é muito fácil de manejar. E o Quênia está ficando de lado e é uma oportunidade interessante. Escutem isso daí. Testem, avaliem. Legal. E aí o cara fica, poxa, então se eu trazer para de hoje, um negócio arrebenta a boca de balão? Bom, pode arrebentar a boca de balão, depende só de você. É você que tem que aprender a lidar com isso, você que tem que ter habilidade gerencial e capacitação de forma técnica para que ela seja capaz de operar isso a campo. Né? Então, assim, essa inovação tecnológica que a gente está falando, muitas vezes chega de coisa de... Estou aplicando coisas de 50 anos atrás alguns clientes. Como estão fazendo, o manejo é completamente abandonado, vamos dizer assim, né? Fala, eu falo, cara, eu tô trazendo para esse cara uma coisa que já existe há 60 anos. Aí eu falo para o cara assim, agora, imagina o seguinte, faz uma conta aí, esse lucro todo que pode dar, pega das opções o que dá o menor lucro aqui, né? Aí agora soma esse lucro no tempo e vê quanto dá de terra para você comprar de terra. Aí o cara fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi sem saber essas informações, né? Você não sabe, você sabia, você não tinha coragem de aplicar, porque isso aí existe há muito tempo, se fala há muito tempo, né? E eu falei para você, no início da década de 90, não falava do Bapasso, o pessoal queria jogar cadeira, né? Mandava você embora, né? Cerca elétrica, rapaz, até hoje cerca elétrica, tem gente que fala, não, isso aqui não funciona, não sei o quê. Fala, rapaz, 13, 14 mil reais um custo de um quilômetro de cerca, se você botar tudo na conta e terceirizar a mão de obra, né? Cai para 3 mil, 4 mil no máximo, um quilômetro. Imagina você ter que quietear tudo isso aqui, quanto você não vai economizar de dinheiro, né? Hoje as tecnologias elétricas são muito boas, né? Você consegue ter otimizar o seu tempo, né? Falando em tempo, tem uma coisa bacana que é legal falar, Paulo. Desculpa se eu estou fugindo da tua pergunta. Assim, eu acho importante, quem está nos ouvindo, quando a gente fala de manejo rotacionado, uma coisa que o pessoal fala, é muito complicado manejar o gado, não sei o quê, é o contrário. Porque, assim, o que a gente acontece? A gente, é extremamente comum quando você vai uma propriedade, você junta lotes. Então, porque se intensifica, então você cabe mais. Então, uma pastagem que estava com, vamos falar de manejo semi-intensivo, aquele que não tem adubação nitrogenada, né? É normal você elevar de 1 a 1.2, 1.5 A por hectare, que era uma, né? Ou para onde vai quando você quer sair para alto, botar 5, 6 UA, estou falando de sequeiro, estou falando de nada irrigado por enquanto, né? E aí você acaba tendo que juntar lotes. Então, quando os vaqueiros vão fazer o manejo, vão fazer o rodeio do gado, eles vão visitar menos lotes.
Em vez de ir lá passar o tempo juntando 8 lotes, ele vai lá e junta um. É óbvio que no tempo, na hora que ele dá o rodeio do gado, para ver se tem algum bichado, alguma coisa assim, se faltou um brinco, né, identificação eletrônica, para ele não perder tempo e rapidamente identificar aquele animal, ele gasta um pouco mais de tempo, mas otimiza o tempo. É comum a gente, depois de alguns meses que a gente implantou rotacionar na fazenda, que isso era novidade, eu chegar para o capataz e falar assim, ei, como é que está essa questão do tempo? O que você pode me dizer? Ele pega e fala assim, rapaz, agora sobe mais tempo, porque a gente não fica zanzando para lá e para cá na fazenda e tudo mais, né? Uma vez eu vi uma história interessante também, essa eu aprendi no campo, né? Lá no Pará também. Um outro fazenda que tinha problema de cerca, né? E aí tinha muito problema de entreveiro de gado. Então, os registros dos caras contou se me viam furado. Chegava, mas não era isso, né? Mas entreverou, não sei o que e tal. Aí nós implantamos os rotacionados e aconteceu. 100% do gado tinha 2, 3, 4 vizinhos, né? Quando estava rotacionado, às vezes não tinha nenhum vizinho, ou um. E aí o gado, quando geralmente ele procura vazar para outro lote, né? Ele não vai para ir sozinho dentro do mato, né? Claro que tem as exceções, né? As peças raras na fazenda. E aí o gado entreverava menos. Ele falou, cara, o gado entrevera menos agora, porque eles não se encontram, não estão lado a lado. Então tem algumas vantagens que a gente acaba descobrindo de forma indireta e eu falei para você que uma das opções importantes é tempo, né? Para você otimizar a mão de obra. O rotacionado vaqueiro, especialmente, é bem interessante. Você começa a melhorar aquela relação quantidade de cabeça por vaqueiro. Por vaqueiro, sim. A gente vai testando muita tecnologia, a gente acaba descobrindo outras vantagens, né? Às vezes indiretas, que a gente está implantando. O foco da rentabilidade, eu acabo descobrindo que eu consigo melhorar a questão do tempo do recurso humano, né? A qualidade de vida também das pessoas que estão ali, né, cara? E é um pouco disso também que acontece com vocês, né? Que assim, se vocês otimizassem o tempo de vocês, obviamente vocês conseguiriam atender outros produtores também, né, cara? Porque acho que o grande lance é como que a gente consegue ter mais consultores de qualidade no campo aí fazendo acontecer, né? E fazendo com que esses caras prosperem, né? Precisa fazer as tecnologias, né? Se a gente tiver mais tecnologia de monitoramento, né, de gado, tá chegando, né? Tem muita coisa vindo. Agora é frequente eu ir numa fazenda e a gente avaliar pasto com drone, por exemplo, né? A gente perde menos tempo circulando na fazenda, né? Tempo ficar zigue-zagueando a fazenda. A gente até tem alguns projetos que a gente faz isso. Quando é projeto zero, né? A gente já monta um projeto que a gente chama de circuito gerencial. Já cria um modelo de andar na fazenda para o gerente, para o dono da fazenda, em que ele abre menos porteira, vamos dizer assim, mas não é para preguiça de porteira, não. É para ele gastar menos tempo circulando pela fazenda. É comum chegar em fazendas que não existem boas estradas. Eu falo, cara, estrada é importante por causa do seu tempo. Para você andar mais, visitar a fazenda. Eu tenho uma cliente no Araguaína que ela fala que tem que perambular pela fazenda, mas é isso mesmo. Você tem que perambular pela fazenda, porque às vezes você mantém seu olho ligado no que está acontecendo, qual a qualidade que meu gado está, né? Todos os postos estão abastecidos, né? Como é que está a manejo do pastagem? Se você não tem dificuldade, só quando for de moto, só quando for a cavalo, você perde muito tempo. Você acaba não indo, né? Você acaba priorizando, fica ali rodeando o galpão, né? Preocupado com coisas que não são diretamente importantes, não estão diretamente ligados na relação direta no faturamento, na rentabilidade do negócio, e fica preocupado com arruelas, né? Então, assim, você tem que ter essa liberdade de circular pela sua fazenda. Você tem que se obrigar a circular pela sua fazenda para estar ligado no que está acontecendo, porque é lá que está a produção, né? Isso aí. E muitas vezes tem isso, né? Não tem corredores. Corredor é bom para otimizar a mão de obra também, claro, mas ou então as estradas são ruins, quebrou, não dá para passar lá, caiu a ponte. Aí o cara fica um ano para arrumar uma ponte. Às vezes uma ponte não é tão cara. O tempo dele que é caro, né? Se ele ficar não ir para o lugar ou gastar muito tempo para circular na fazenda. Então a gente estimula muito essa questão de logística interna, né? Porque quanto melhor o monitoramento, melhor vai ser a coleta de dados. Quanto mais dados fidedignos, melhor pode ser a informação que chega até você, e aí você vai analisar informação segura, bruta, né? Uma coisa bruta que eu digo no sentido de ser segura, né? Sim. Legal, cara. É isso aí. Tudo isso otimiza esse trabalho, né? E sem dúvidas, cara, isso aí é muito importante pro avanço sustentável aí, né? Da pecuária, enfim, tudo isso, cara. Bom, Rodrigo, o tempo passa rápido, cara. Muito obrigado aí por você ter participado aqui com a gente nessa série especial aqui do Canivete Cast. Tenho certeza aí que quem tá do outro lado ouvindo a gente entendeu um pouco mais aí da sua atuação como consultor, né? Dos desafios também que a gente tem, né? Não só para implantar os sistemas aí dentro das
das propriedades, mas também pra gente crescer, né, como profissional aí, atender mais pessoas e, cara, de certa forma, favorecer com que a pecuária cresça também, né, que esse que é o grande objetivo nosso aqui, cara. Então, muito obrigado aí por você ter participado aqui com a gente e parabéns aí pelo trabalho aí ao longo desses anos. Não vou falar décadas não, senão o povo vai achar que você é velho. Eu entrei estagiário, já contei essa história pra você, né? Eu não sou da geração mais cedo da empresa. Apesar de eu ter perdido bastante cabelo nessa estrada toda aí. Mas, Paulo, poxa, eu que agradeço. Eu já imaginava que ia ser um papo muito agradável. Eu falei pra você, falar do que a gente gosta é muito fácil, né? Sim. Eu nem vi o tempo passar. Eu agradeço aí, espero ter colaborado com alguma coisa, compartilhado informações que sejam úteis para os seus ouvintes aí. Muito obrigado pela oportunidade de falar do que eu gosto, né? E é isso aí. Bola pra frente, vamos fazer a pecuária decolar mais do que ela já tá voando alto, né? Com certeza, cara. E fala aí pra gente, pra quem quiser seguir o trabalho de vocês aí, o seu trabalho, como que a gente pode te encontrar? Bom, nós estamos em todas as mídias sociais, praticamente todas, né? Estamos no LinkedIn, estamos no Twitter, estamos no Instagram, né? A gente compartilha muito do nosso dia a dia dos nossos clientes, que estão fazendo nas nossas mídias, né? O pessoal pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho, o que os nossos clientes estão fazendo, né? Onde nós estamos atuando, quais regiões que nós estamos, né? E nas nossas mídias. Então, é só procurar por @Boviplan aí, né? Que você vai encontrar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. Show de bola, cara. Muito bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui com o Rodrigo. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, cara. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então siga o CanivetCast em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast e também uma novidade aí no YouTube da Conex, cara. Esse áudio, né? Esse podcast que também tá em vídeo lá no YouTube. Siga a Conex nas redes sociais, basta buscar lá por @ConexAgro no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e visite o site da Conex também para obter mais informações. Rodrigo, muito obrigado de novo aí, cara, por tudo e sempre me despeço dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta aí não, tá bom? Excelente. Um abração pra você e pro seu Denis. Tamo junto, valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.